Pessoal, boa noite. Pela segunda tentativa de hoje, porque ainda há pouco o Beto entrou, mas a live não abriu aqui para mim, o Beto não apareceu. Eu escuto a voz dele, mas não escutava a imagem. A gente vai tentar novamente agora, ver se ele entra e a gente consegue fazer a live, eu podendo vê-lo e conversar com ele. Senão a gente faz um bate-papo, eu vou escutando ele, ele vai me escutando e a gente vai. Eu vou já aqui ver se agora torcendo para. Agora deu certo, Beto. Agora deu. Agora eu tô te vendo e te ouvindo perfeitamente bem. Agora beleza. Primeiramente, eu queria te dar boa noite e Boa noite, agradecer Andrés. a você. Eu sei que você está na correria aí, mas te agradecer por ter aceito novamente o convite aqui da gente para estar aqui hoje e para a gente rolar um bate-papo que a gente está curioso, curioso. Eu vou logo te dizendo uma coisa que rolou entre os bonequeiros de São Paulo. O pessoal ouviu um zum zum zum, tinha ouvido um zum zum zum, dizendo assim, olha, a TV Colosso vai voltar para televisão. Desanimou um monte de bonequeiros, disse, eu vou correr, eu quero fazer parte dessa vez, eu quero fazer parte, mas isso era um boato. Então, é a vontade deles e a nossa também, muita vontade, né? Mas não tem nada, assim, por enquanto não tem nada. Eu acho que pode ser, talvez seja uma faísca aí que impulsiona alguma coisa, mas não, por enquanto não tem nada, né? Bem, vou esperar que o pessoal retorne, chegue aqui direitinho para que a gente possa começar, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá todo mundo conseguindo ouvir a gente, ver a gente perfeitamente bem. Vou melhorar aqui meu também aqui, que eu acho que está aqui. Pronto, agora que está melhor. Vamos lá então, Beto. Olha, o meu convite para você estar aqui hoje é para a gente falar um pouco e entender como é que nasceu o show da TV Colosso. E eu queria que você falasse quem foi que teve a ideia de fazer isso. Surgiu assim, ó, vamos fazer o show? E como é que foi esse processo? Na verdade, a gente já tinha essa vontade já de muito tempo atrás, né? E E a gente até ensaiou fazer espetáculos, mas sempre esbarrava alguma coisa, principalmente da gente não conseguir o apoio para fazer, né? É, já por anos a gente estava tentando e tal, chegava num ponto, mas aí acabava ter que desistir porque a gente não conseguia o patrocínio ou alguma outra razão. E dessa vez acabou fechando tudo, né? Fechou a ideia junto com os produtores, tudo. Globo também, né? Porque o nome TV Colosso é Globo, né? E, Hum. aí né, o Ferré teve a ideia inicial e a gente conversando, foi criando e tal. Até chegar nisso aí. Foi uma correria louca, porque foi um pouco em cima, assim, para a gente conseguir produzir e tal. Mas deu tudo certo e conseguimos estrear lá em São Paulo com tudo em cima, sem problema nenhum. Bem, eu sei que vocês fizeram aí um período de inscrição para o show. A gente acompanhou aí pelas mídias que houve uma chamada, muita gente se inscreveu, acredito, e que vocês começaram agora o show. E a gente quer saber, assim, como é que tá, como é que foi a estreia, como é que se foi tenso para ti isso? Se isso foi muito tenso para a gente tá, eu pelo menos tô aqui de Fortaleza, torcendo que chegue até aqui em Fortaleza, né? A Para gente que a também está gente torcendo que feche com Fortaleza e todo o Nordeste. Por enquanto ainda não, mas eu acredito que vai dar certo e a gente deve ir até aí, sim. Então, o espetáculo, como ele é musical, então tem muita dança, né? Então a gente fez uma audição com vários artistas, chamou as pessoas. Algumas pessoas já são, a gente continua usando da antiga mesmo, algumas. A gente fez um misto, assim, né? Pessoas da antiga com gente nova, na atuação, na manipulação, tudo. E então, para mim, com certeza, a estreia foi bem nervosa mesmo, porque é difícil tu não.
mais tranquilidade. A gente já fez vários espetáculos, mas não tantos assim como se imagina, porque a televisão ela nos tirou um pouco do tempo e também pela questão mesmo assim, a gente meio que deixava para lá, empurrar para frente para fazer espetáculo, mas a gente tem experiência em estreias e a estreia é sempre tensa, né? Na verdade, quando eu falo para as pessoas que eu tenho um pesadelo recorrente, que é um pesadelo de estreia de espetáculo, né? É uma coisa, várias vezes eu sonho, eu tenho esse pesadelo. Só que acaba acontecendo, a estreia do jeito que acontece, às vezes ela está, né, mal preparada, mas a gente faz e acaba acontecendo e sempre dá certo. Dessa vez, a gente estava preparado, aconteceu, foi um pouco tensa mesmo, mas foi muito legal, lotou teatro, foi muito legal. Como aqui no Rio também a estreia aqui no Rio também foi muito bacana. Bem, o pessoal já está perguntando aqui, o show vai vir para Santa Catarina? Então, uma das cidades que tá para se fechar é Florianópolis. Ainda não tenho certeza, porque posso falar aqui, eu estou com a cola aqui porque eu sempre me esqueço. Posso falar aqui as datas e as cidades? Pode. Então, Curitiba 18/5, porque vai ser no Guairão. Então, como o Guairão é gigantesco, é uma sessão só. Porto Alegre, 24 e 25/5. Goiânia, 7 e 8/6. Belo Horizonte, 14 e 15/6. Brasília, 21 e 22/6. Belém, 5 e 6/7. E Manaus, 19 e 20/7. Ainda tem uma data que está por fechar, que está pode ser que seja Florianópolis, eu não sei, ou pode ser Vitória, né? O que os produtores falaram, então ainda não tá acertado, mas deve ter mais uma cidade aí nesse entremeio que provavelmente vai ser uma das duas, entre Florianópolis ou Vitória, eu não sei. E eles já estão tentando fechar também o Nordeste, e aí espero que aí a gente vá para Fortaleza, Recife, tudo que dê para fazer aí, entendeu? Eu espero que Bem, consiga. a minha curiosidade é saber a quantidade do elenco, desse material para vocês fazerem viagem, como é que está sendo isso. Eu acredito que seja uma produção muito grande, uma equipe grande, e a gente queria entender um pouco como é que está funcionando essa parte por fora dos bastidores aí. Então, assim, realmente o show é um show grande, assim, ele de elenco tem 17 pessoas, né, vestindo, manipulando o rádio controle ou os bonecos de luva e outro tipo de boneco também. E no total eu nem sei dizer mas sei lá, deve ser umas 30 pelo menos para viajar, entendeu? É complicado. O cenário também, um cenário grande também, então vai por caminhão, né? Tem que ir por caminhão. E aí a gente vive viajando como dava um avião normalmente, né? E parece que em Manaus vai ter uma coisa, porque eu nunca fui a Manaus, vai ser a primeira vez. Ainda bem que também proporcionando também é isso, né? E a Manaus e Belém também não conheço. Vai ser ótimo eu conhecer essas cidades. E parece que Manaus também tem que ir por barco, alguma coisa assim. Que viajar por barco, que não, claro, não consegue chegar de caminhão lá, né? E de avião acho que é complicado também. Então, como o volume é grande, então acho que vai por barco, uma coisa assim. A TV Colosso, ela eu acho assim, eu posso dizer que eu estava ainda há pouco falando aqui que eu acompanhei a TV Colosso pela televisão, ali na Rede Globo, todo aquele programa que surge com bonecos, que trouxe assim para a gente um fascínio, né, dos cachorros, dos animais ali conversando, tendo vida. E depois de, eu não sei quantos anos fora da TV para fazer o show, foram que 97. 97 para cá. Então tem um tempo, né? Um tempo. Como Sim. é para você ver tudo isso, né? Você que viveu ali o programa de TV e agora estar fazendo um show depois de tanto tempo, como é para ti isso? Ah, 30 é, anos.
Sim, na verdade, a gente nunca parou de fazer TV Colosso, utilizar os bonecos, porque volta e meia nos chamavam para fazer coisa na TV, ou a gente mesmo gravava algumas coisas, a gente nunca parou, né, de fazer. Mas o lance da gente fazer ao vivo, né, agora, depois de tanto tempo, é o que para mim assim é muito emocionante. E é emocionante, eu fui descobrir isso para as pessoas na plateia que estão indo assistir. As pessoas que eram crianças naquela época, entendeu? As pessoas, elas choram de emoção. É muito forte, assim. Para mim é forte fazer e ver as pessoas com essa emoção, então me emociona muito também. Mas as pessoas na plateia, elas estão se emocionando muito, assim, as pessoas que viviam, que tiveram essa infância, que assistiam a TV Colosso, entendeu? Muitas pessoas vieram falar para mim, olha, eu chorei, não tem como. Ele emociona muito, e porque a gente também, o tema é a lembrança, são as boas lembranças que as pessoas têm, entendeu? Do que elas assistiam, o que elas viveram e tudo. O tema do espetáculo é esse. E a gente consegue tocar as pessoas, porque além de, né, só de estar ali na frente daqueles bonecos de novo, aqueles personagens, né, as pessoas já se emocionam. E o tema do espetáculo sendo esse, é uma emoção mais forte ainda, entendeu? Eu estou gostando demais de fazer, de voltar a fazer teatro, assim, entendeu? Show, o que seja, com os bonecos da TV Colosso. Porque enquanto a gente estava fazendo vídeo, coisa assim, a gente não conseguia sentir muito, né? Às vezes a gente saía com a Priscila para fazer alguma coisa e as pessoas ficavam enlouquecidas, querendo fazer foto e tal, né? E ali a gente sentia, mas com um grande público, assim, ao vivo, é outra coisa, é muito emocionante. Eu fico emocionado a cada apresentação. Eu acredito muito que a gente entende que a linguagem da TV é uma e que no teatro, com a plateia ali próximo, vai ser outra emoção. A gente entende, a gente acompanha as postagens que vocês fazem do show, a gente acompanha aí no Instagram e a gente vê as pessoas se emocionando, a gente vê cenas ali e já fica na expectativa de como é que tá isso, como é que não tá. E você acabou de falar que as pessoas chegam de, ó, quando eu era criança e eu assistia, né? E eu aqui doido para não dizer essa frase. Quando eu era criança eu assistia. Quando eu era criança eu assistia. Eu, eu continuo sendo. A gente tem que ser criança sempre, né? Também, e continuar assistindo. A gente assiste e gosta, né? Eu continuo. Eu vi de novo toda, porque passou no Viva, tem lá os 40 episódios, que eu acho que eles renovaram, quer dizer, agora não tá passando, mas acho que está no Globoplay. E eu assisti todinhos, muitos eu me esqueci, assim, das coisas. E eu me emocionei de novo também assistindo, porque eu disse, nossa, eu não me lembrava disso aí, entendeu? Porque foram quase 1000 episódios que nós fizemos da TV Colosso na Globo. Então não tem como você lembrar de tudo, lembra de algumas coisas e tal, mas aí assistindo, assim, eu fiquei, nossa, que legal, assim, que a gente fez. Porque até a gente, né, lembra, assim, mais ou menos, mas aí quando tu assiste de novo, que acaba dando valor, assim, que a gente fez. Né, enquanto você está fazendo, às vezes está naquela roda viva, porque a gravação praticamente todo dia, 9 da manhã, 9 da noite, então, sabe, tu perde um pouco. Mas aí quando tu para assistir, e uma coisa que a gente fez lá atrás, eu gostei muito. Eu sou suspeito, mas eu gostei muito de ter reassistido. Tem também, ó, eu assisti os episódios no Viva, eu me diverti muito. É o Vitor Vitor Gabriel, Gabriel, tá, o Vitor. aí alguém diz Ah, o aqui, Bira. tá na Globo, Fala, são Bira. 40, Valeu. Desculpa, tô entrando aí. que legal, Betinho. E os demais sucessos. O Bira lá, o Bira, o Sim, grande sim, mestre animação. Bira, uma sonho, tá aqui Ele e com a Kaká, gente. Tá. parceirão. Pois é, e eu falando aqui da TV Colosso, aí vamos aqui. É, fazer ao vivo é outra coisa. É claro, televisão você volta, mas ao vivo já tem quantas apresentações feitas do show da estreia até aqui? Ah, peraí, a gente tava fazendo. Teve sábados, ó, que a gente fez 3. Nós fizemos 3 no sábado. Acho que 2 sábados, se eu não me engano. Eu tenho que fazer essa conta aí, que foram 5 finais de semana, agora mais 6. Ó, 6, multiplica por 2. Tá,
Bem, já 4. várias Eu apresentações. sou mal em matemática. Eu não passei, acho que 2 anos em matemática, então. Não, tudo bem, Beto. O que eu ia perguntar para você é que da estreia para cá já aconteceu alguma coisa que não estava na programação, que xixi, foi improvisou, alguma coisa que. Aquelas coisas que acontecem de última hora. Ah, acontece, né? Uma coisinha, outra atrás, mas a gente conseguiu desdobrar lá até o último momento. Nesse final de semana aí aconteceu, tava caindo um negocinho, eu tive que correr pegar a cola lá, passar uma cola antes do boneco voltar em cena. Passei uma colinha e o boneco voltou de boa. Mas é suscetível, e nós que trabalhamos com bonecos do rádio controlados, é sempre uma tensão. Para mim é uma tensão, porque não é uma coisa que depende da sua mão dentro do boneco e entra em cena. Ele tem que estar funcionando, via rádio, é a bateria, são os fios, entendeu? São várias coisas. O rádio que você está. Se tem um probleminha, alguma coisa acontece, a boca do boneco para, né? E aí é aquilo. Mas até agora, graças também aos nossos técnicos, que são super competentes, Sidney e o Daniel Segal, que fizeram um trabalho muito bom, então tudo funcionou total, assim, sem nenhum problema até agora, em todos os espetáculos que nós fizemos. Rubinho Lozada, Bonecos Urbanos, está aqui dizendo os bonecos não morrem e nem envelhecem. A gente vendo ou trabalhando com esses personagens nos mantém sempre criança. Pois é. É isso que eu falo também, né? Porque você só renova os personagens, você só renova. Não são os mesmos bonecos lá de trás. Nós refizemos todos. E aí são iguais aos que as pessoas assistiram há 30 anos atrás. Então é uma coisa que, sabe, impressiona as pessoas, tudo junto, né? Toda a questão de ela viu e aí está ali vendo ao vivo o mesmo boneco, praticamente é o mesmo boneco que ele viu na TV lá atrás, entendeu? É uma coisa forte, assim, eu acho, né? Porque, né, a pessoa, o ator, a atriz, né, com o tempo, como todo mundo, vai envelhecendo, né? Vai estar vendo de uma maneira diferente. Não que isso importe, né? Porque a pessoa, né, tá ali fazendo o trabalho, mas os personagens, os bonecos, eles podem ser renovados, né, infinitamente. Talvez quando eu não esteja mais aqui, alguém continue fazendo os personagens, espero eu, né? Bem, o Vitor Gabriel está dizendo: espero que venham para Florianópolis. Quero muito conhecer o Gilmar. Ele está até Essas, aqui comigo agora. Ele essas está referências. aqui, ó. Eu não vou fazer, eu não posso mexer muito nele porque eu não faço a voz. Ele só está aqui comigo aqui. Então, pode ser que a gente vá a Florianópolis, mas eu não sei ainda. Espero que sim. Espero que sim. Mas legal que são atemporais e mesmo hoje podem falar de atualidade simples. Isso mesmo, Rubi. Exatamente. Perdi aqui. Opa. Deixa eu ver aqui, que eu tô aqui hoje, tô só no celular, hoje eu não tô no computador, então eu vou perder algumas coisas aqui que o pessoal tá falando, mas vou tentando resgatar aqui pra gente, né? E, bem, o show dura quanto tempo? É um pouquinho mais de uma hora. Um pouquinho mais de uma hora. 1 hora e 10 por aí, eu acho. Para não cansar, né? Eu acho que não cansa, mas a gente faz os. Normalmente nossos espetáculos têm um tempo assim que a gente quer deixar aquela vontade da pessoa assistir mais alguma outra coisa que a gente vai fazer, né? Então essa é a ideia sempre. Beto, eu acho que o boneco, né, e falando da TV Colosso, o boneco sempre teve um período que ele chegou na televisão e na televisão ele ficou. Até hoje a gente vê bonecos na TV. Você vê aí hoje o Louro Mané, né, hoje você tem o programa do Ratinho tinha um boneco, e volta e meia a gente vê um programa ali com bonecos, mas um programa só de bonecos, porque o que a gente via na TV do Colosso era um programa unicamente feito com bonecos. Não tinha atores em cena, né? Eram bonecos. Um programa só com bonecos. Se alguém puder me lembrar, que eu me lembre. Assim, tem o Cocoricó, né? Que na TV Sim. Cultura. Tem, eu acho que os dois, né? Cocoricó e TV Colosso.
Eu acho que foram esses dois na TV, que eram só com bonecos. E hoje eu sinto uma falta enorme na televisão brasileira, algo nesse tipo, só com bonecos. E hoje você trazer de volta para quem vai recordar a sua infância, porque traz uma questão do sentimento de infância, traz isso tanto. Eu estou ansioso para que chegue em Fortaleza, como as pessoas estão ansiosas para que chegue nas suas cidades, né? Por isso que você fala tanto dessa emoção que o show traz, né? Mas, como é que eu pergunto? Essa emoção, eu acredito que passe por todos, por todo o elenco, né? Sim, sim, e principalmente os que fizeram, né? Os mais novos também se emocionam, os que estão agora e não conhecendo, só chegando agora na equipe, entendeu? Mas a equipe, as pessoas que faziam antes, como o Paulo Adriani, que veste a Priscila, que é um dos que veste, na verdade, né? E ele está desde o começo da TV Colosso, ele se emociona também, a gente se emociona muito, assim, porque é, ver as pessoas chorando, abraçando, querendo é, chegar no boneco, entendeu? Quando a gente consegue, a gente sai com os bonecos para as pessoas terem um contato, fazer foto também, depois do espetáculo, entendeu? E é muito forte isso. A gente vê ali que as pessoas adoram, sabe? É muito legal. Eu nem sei muito como explicar, assim, porque é uma coisa que você participou, que fez, e vê que as pessoas gostam também, entendeu? Como isso aí aconteceu comigo no primeiro show. Quando a gente estava fazendo a TV Colosso, gravando, lá no início, em 93, eu passei praticamente o tempo inteiro em estúdio ou em oficinas, porque a gente, além de gravar, a gente fazia manutenção. Então era a semana inteira, assim, trabalhando. Quando não era gravando, era fazendo manutenção. Desculpa. E o Luiz Ferré, o meu sócio e o diretor, o criador também da TV Colosso, ele dirigiu o outro espetáculo, ele é o diretor desse, né, claro. E o anterior que nós fizemos em São Paulo, e ele que dirigiu em São Paulo, e eu não pude participar. Praticamente eu não só participei mais confeccionando, mas eu não pude participar dos ensaios porque não dava, não tinha como eu sair dos estúdios de gravação, porque a estreia ia ser em São Paulo. E aí no dia da estreia, né, eu fui, consegui ir para ver a estreia, pelo menos, né? E também me emocionou demais, porque ali foi a mesma coisa que aconteceu de uma certa maneira com esse aí. Porque eu consegui ver a reação da plateia com uma coisa que a gente tinha feito, entendeu? Um trabalho que a gente tinha feito. Porque você assistindo na TV, mesmo que as pessoas falem, né, é uma outra coisa. Você sentindo a emoção das pessoas, rindo, e algumas, né, se emocionando muito, é diferente, é muito diferente. Né, eu estou falando que me repetindo, mas eu me emociono muito, assim, com tudo isso. É forte, é bem forte. Não, eu acredito porque você tem, você tem uma atmosfera do teatro, né, do cenário, do, ali da plateia que está ali. Eu acredito que quando os personagens entram, a plateia tem aquela sensação, aquela gritaria de se reconhecer naquele boneco e reconhecer o boneco da sua infância. Tanto que a fala aqui a pessoa diz: olha, eu queria ver o Gilmar, essas referências que Aham. tem. O Bira, tá? Betinho, o meu irmão Tiaraju disse que vocês foram responsáveis por nos tornarem bonequeiros. Nem pode ser, porque eles, eu acho que eles são antes da gente, eu acho. Se foi isso, então, então aí somou a emoção a mil, porque não é possível. E o Rubinho fala da questão da técnica de Então, manipulação. não, é que o Rubinho foi lá depois no dia da estreia, e eu convidei eles para ir lá atrás e mexer nos bonecos. Ele colocou a mão e disse, pô, é leve, né? O Fábio Caniato também, eu deixei eles que manipula o louro, né? O Louro Mané. E eles viram, porque, cara, é assim, a nossa preocupação o Rubinho colocou, os bonecos são, além de lindos, são bem bons de manipular. Obrigado, Rubinho.
A preocupação maior nossa é sim também a leveza, claro, né? Mas a expressividade. Então a gente tenta não ficar fazendo com muito material rígido, para ele ter mais expressividade. Leveza também na movimentação e na expressividade, entendeu? E é isso. Um abração pro Nelson, os bonecos da montanha, né? Não sei se Nelson dá. Hack. O Nelson Haas. Sim, sim. Ele, inclusive, Pode o falar. Nelson, ele é o professor de um dos garotos que está, o Gustavo. O Gustavo que está trabalhando com a gente. Bom, o Rubinho está dizendo aqui, o que foi mais difícil em reformar os personagens em linguagem de TV para o teatro? Transformar, eu acho. Ele botou aqui, transformar a linguagem? A gente, olha, não tem muita diferença entre... Não, não sei se é isso que ele quer saber da técnica de confecção, não sei se eu entendi bem. Mas não tem grande diferença, porque eu me preocupo, mesmo que as pessoas estejam numa distância, eu quero que a manipulação, a expressividade, a movimentação dos bonecos seja melhor, assim como na TV, então, ou o vídeo que a gente for fazer, ou qualquer coisa. A preocupação é sempre essa da gente, entendeu? Pronto. Aqui, ele botou. Grande alegria, Gustavo é lindão. Tá arrebentando no espetáculo. Trazer aqui. Eu queria convidar aqui o Nelson e o Rubinho para fazer parte desse bate-papo, que eu acho que vai enriquecer aqui, porque nós somos bonequeiros. Bem, eu trabalho com boneco desde o meu primeiro trabalho. Eu acho que eu tinha 17 anos, quando eu manipulei um boneco de luva, né? Um boneco, um mamulengo, um boneco desse aqui, um boneco que não tem articulação na boca, que não Sim, tem. sim. Entrou alguém. Eu chamei o. Eu acho que é a internet. Você gosta de internet desse jeito. É o Nelson Raio. É só virar a câmera, Nelson. Ele tá travando. Eu só não tô Bem, eu enxergando ele. Enquanto o Nelson tá ali, então, um boneco que é diferente de um. Deixa eu ver aqui, pegar aqui outro boneco aqui. Pronto, né? Boneco aqui. Nelson Raio. Grande Nelson. E aí, bonitão, beleza? Que é diferente de trabalhar. Vocês me ouvem? Um boneco mais. Né, que já tem a boca e tudo. E eu queria te perguntar, antes do Nelson falar, o tempo de preparação para esse show. Tu levou quanto tempo para preparar o show? Você está dizendo desde o início de confecção, tudo, ensaios? Não, eu falo do ensaio. Ensaio. Nós foram quase 2 meses de ensaio. 2 meses de ensaio. Não, eu só te trouxe aqui porque o Beto falou aqui de que tem um aluno teu lá no show e disse que ele tá arrebentando, que tu foste professor dele. Conta essa história pra gente, Nelson. Bom, primeiro, parabéns, Beto. Eu sou fã. Valeu, Nelson. Assistia direto. Eu morava em Florianópolis, dia 1. Oi. Isso ele nunca ouviu de ninguém. Com certeza. Era um programa que eu adorava de assistir, eu já era adulto, né? E achava o máximo, assim, sou muito fã do Capachão, de toda a turma ali, acho eles muito doidos. Nossa, o Gilmar, então, não se fala, me identifica povo brasileiro, Sim. né? O Gilmar é um personagem, como diz o nosso Luiz Fernando Veríssimo, popular, né? Ele é o popular. Sim. E agora cara, Gustavo... Nelson, agora tu fala teu boneco preferido, eu também vou falar do meu, da minha referência que eu tenho da TV Colosso. Tinha um boneco que ele dizia Roberval, o ladrão de chocolate. Mas eu ria tanto do Roberval, o ladrão de chocolate. É muito mágico, né? Eles ficaram muito humanizados, né? Apesar de serem animais, eles ficaram muito humanizados. Assim, eu acho que é uma referência. Vocês foram referência aqui no Sul
para muitos grupos, vocês fizeram experimentos que na época ninguém fazia. Eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, né? Tive poucas oportunidades de ver o trabalho que vocês faziam, mas o pouco que eu vi, eu gostei muito. Até tem uma passagem engraçada que eu tinha a fissura de assistir o Sem Modo, e aí quando eu fui assistir era aquele das pedras, só com a luz. Sim, Pá, sim. pá. Eu esperando aqueles bonecos Fala, malucos. Ô, Rubinho. Rubinho! Salve, Salve, meu. grande, Rubinho! Salve, Beto. Beleza, Rubinho? Beto, Só para isso. a pergunta é, tá todos os personagens ou não? Não deu para colocar todos, não. A gente até queria, mas não deu. Talvez no próximo a gente consiga. Mas Eu eu não. não vou dizer quais são, porque senão tem gente que gosta de um, de outro, mas, pô, quero ver esse. É, tipo assim, o Robert Val ladrão de chocolate, né? Eu não sei, será que aparece? Não sei. Vai pro TV Colosso no Teatro 2. É aí, boa. É, É isso que gente, deixa a surpresa pro próximo. era exatamente o que eu ia dizer, né, cara? Vamos ter o TV Colosso 2 no teatro, ou talvez aí no Zuzunzum que o pessoal tinha, conversando com os bonequeiros de São Paulo, tá dizendo pro Beto, conversando com os bonequeiros de São Paulo, disseram que eles ouviram um Zuzunzum que ia voltar pra TV e todo mundo começou a se mexer. Se voltar, eu quero participar, se voltar, eu quero participar. Fala, amigo. Ô, Beto, queria perguntar justamente em cima disso que o Andreison falou, uma coisa que vocês tinham comentado aí para trás sobre ver boneco na TV, né? Quer queira, quer não, a TV Cultura tinha aqui o Cocoricó, e a Rede Globo tinha o TV Colosso, e os outros bonecos são muito esporádicos, né? São mais para trazer aquele gostinho para o público, né? Tipo o Louro Mané, né? Ana Maria, o Xaropinho, o Ratinho, e essas coisas assim. E aí, falando de programação, né? Você não acha que seria bem legal mesmo se a gente conseguisse emplacar um novo projeto, nem que seja, né, o Mamacusa na televisão? O Mamacusa tá. O problema, tem dois problemas aí. A TV Colosso que é considerado infantil, então tem esse lance da lei aí que você não consegue colocar na TV aberta, né? Então tem que ser de uma outra maneira. E o Mamacusa, eu não sei se alguém encampa essa, porque é um pouco mais pesado, né? Eu adoro fazer uma Mamacusa também, mas eu não sei se dá para levar para TV. Eu amo, porque a minha questão é justamente o que eu vejo na TV brasileira, que não tem mais, né? Mesmo a TV Cultura só está com o quintal da cultura, porque o grande problema da TV Cultura aqui em São Paulo é que ela é cabide político. Sim. Né? Mudou o governo, eles derrubam tudo que tem e quer ficar inventando coisa nova, tirando programas que são afamados e que eram bons, e aí essa questão que é uma porque você precisa patrocínio para o teatro, né? E pelo fato da TV você não conseguir patrocínio, você não consegue colocar. Mas você não acha que isso aí deveria ser uma coisa? Porque está na lei que toda TV brasileira é concessão do governo. Eles são obrigados a ter uma coisa infantil. E aí eles não têm, e aí fica só de produto internacional. O que você acha sobre essa relação? Eu sei que é meio cutuca na ferida, mas como eu sei que você tem o diabo para falar, de repente você põe o diabo para falar. Chama o cara de uma acusa para falar sobre isso. Acho que ele não vai falar, ele só xinga. Pois é. Mas é para isso mesmo. Põe ele para xingar. Pois é, porque, por exemplo. Oi? O Rubinho é ótimo. O lance do Cocoricó, porque ele não está atrelado, acho que nenhum governo, né? Porque ele passou, na verdade, por vários, né? Então não tem porquê. Mas foi uma luta do Fernando, viu, Roberto? Sim. Eu imagino. O Fernando abriu mão, se pouco eu estou lembrado, de direitos do Cocoricó,
que Júlia é criação dele, as galinhas são criação dele, tá? Ele abriu mão dos direitos para poder continuar o Cocoricó, porque foi o governo veio para ele falando assim, olha, nós vamos acabar com o Cocoricó, a não ser que você passe os direitos para a gente. Ah, foi assim. É, deu para entender? Então, essa relação lá é mesmo cabide de governo, Sim. você entendeu? Quando mudou o diretor, muda tudo. Mas eu estou falando com relação às outras mesmo, tipo TV Globo, Record, todos são concessões governamentais, né? Sim. E tem por lei que eles têm que ter uma programação educacional, educativa, né? E você não vê isso nas TVs, né? E para mim isso seria muito importante. O boneco é uma ótima e grande ferramenta para se você conseguir fazer esse tipo de coisa e fazer as coisas na TV, né? Sim. A própria TV Globo, porque já há um tempo eles falam que o que eles fazem é para a família. Então, mas a própria TV Colosso também, acredito que seja para a família. Né? Mesmo lá atrás, eu acho que muita gente que já era adolescente, mas assim, eu gostava também, porque a gente atingia a criança ali, mas também atingia um público maior. Tanto que pessoas hoje um pouco, né, mais velhas do que seria aquela idade, aquela faixa, elas também gostam. As pessoas falam, né? Principalmente o Robert Val, alguns personagens que tinham ali, eles atingiam uma outra faixa, né? O Jaca Palladio, o mentiroso, né? Que chegava ali, o Paulo Paulada, claro que era uma outra época, né? De qualquer maneira, mas, né? A gente atingiu de uma outra maneira e acho que a própria Globo tem esse lance de dizer que eles fazem uma TV para a família, né? Eu acho que a gente, de uma certa forma, se enquadra. Eu acho que não tá fora disso, né? Eu ia perguntar os três aí, porque tá aqui o Nelson, o Rubinho e o Beto, que é claro, a TV Colosso estreou em que ano, Beto? 93. 93. Para cá, a tecnologia avançou. Sim. As mídias sociais tomaram até mais espaço na vida das pessoas que a própria televisão, né? Esse espaço, esse cyberespaço aqui, onde nós estamos agora conversando, né? Com seus Instagrams, com seus Facebooks, com seus vídeos de humor, né? Muito humorista nasceu na tela da internet, né? E hoje você está aqui com o Nelson Bonecos da Montanha, tem e Bete Bado lá tem o Carlão, tem um boneco de neve, que são bonecos conhecidos nesse espaço que nós estamos aqui hoje, né? Rubinho, com o seu canal do Titio Insano, ensinando, dando dicas de como fazer e confeccionar boneco, que hoje eu vejo os meninos confeccionando boneco a partir do que eles viam no canal do Rubinho. Para ti, Beto, como é que tu vê isso? Como é que tu vê essa transformação toda? Eu acho ótimo nesse sentido aí, porque para mim também, para o meu outro sócio, o Chico, né, na Mamacusa, a gente é conhecido aqui, nesse espaço. Na televisão, não. A gente não conseguiu levar nada para a televisão da Mamacusa, mas nesse espaço, a Mamacusa, sim, tem. Eu acho que pelo menos tem esse espaço, que a gente fala TV, porque também ela tirou muito já, né, da TV aberta. A internet já tirou muito, e hoje está quase que, né, indo para uma fusão entre uma coisa e outra, né? Tá se aproveitando. Então, eu acho que é o nosso caminho, alternativo e de várias pessoas, né? Para poder mostrar o trabalho e é o que aconteceu com a gente também, no caso da Mamacusa, eu digo, né? Perfeito, Beto. Eu acho que é isso aí mesmo. A televisão ela caminha por uma coisa full Sim. time, né? Inclusive, elas estão pegando consultorias para como é que elas fazem isso. Elas nem têm mais quase as equipes de filmagem. Elas já pegam das pessoas que filmam lá na hora, né? Isso é no momento, assim. Cara, eu acho que essa linguagem de bonecos ela é muito importante que retornar na televisão aberta, minha opinião, porque hoje está tudo muito artificial, muita inteligência artificial, uma linguagem muito game. Tu vai ver uma animação, é quase que tu tá jogando um videogame. Para quem gosta de videogame é legal, mas para quem não gosta de videogame, que nem eu, não me pega. É um negócio que eu não tenho paciência de ouvir, por melhor que seja o enredo, mas a linguagem me cansa.
E eu vejo que tem uma mágica que o Rubinho coloca que só o boneco tem. E esse boneco artesanal mesmo, como vocês fazem, com toda a técnica que vocês têm, ele não deixa de ser artesanal, ele é feito por mãos, né? Sim. Ele é feito com suor, com intenção, com amor, e isso passa no vidrinho aqui. O vidrinho ele é muito frio, né? É difícil achar o time. Tu fala tirar do da TV para o teatro, mas o tempo é bem diferente, né? Nós não tínhamos experiência com vídeo, a gente aprendeu na pandemia aí. Se quebramos, o Rubinho foi nosso mentor, nos ensinou a tirar a câmera, nós nem sabia da onde botar para enquadrar e tudo. Foi tudo aprendendo no tete a tete, assim. Depois veio outros colegas que nos ajudaram, né, que nos deram dicas, assim. Mas eu queria só falar do Gustavo um pouquinho, porque eu amo aquele menino. Eu tenho o maior orgulho dele sair aqui de Canela, Gramado e ir para uma cidade como São Paulo e conseguir se colocar e fazer as coisas que ele está fazendo. Isso para nós uma felicidade, né? Porque é um cara que se dedicou, né? Quando o cara se dedica, o cara chega. Pode demorar, mas chega, Sim. né? O importante é ir no caminho, né? E que bom vocês estão aí recebendo esse guri. Isso é muito bom para nós, saber que eles vão ser É, bem cuidados e amados como eles merecem, né? passou Obrigado. muita coisa boa para ele. Ele tá arrebentando. Ele tá fazendo os personagens principais nossos, que é o Jaca Paládio, um mentiroso, e ele tá muito bem no personagem. Ele faz outros também, mas esse aí é dele e ele quer. Ele disse, quando terminar o espetáculo, eu vou levar ele para casa. Eu disse, olha, não sei, vamos ver. Ele quer levar embora o boneco. Tem isso, né? É o amor, né? O amor é Sim, E imenso. aquilo, sim. e aquilo que eu tinha falado ali atrás, que eu tinha escrito, Beto, foi sobre a dificuldade não de confecção, né? Porque confecção eu acho que é aquela coisa, mantém a mesma, né? Sim. Mas a forma de se posicionar e de atuar, para quem trabalhou na TV, né? No caso do Gustavo, ele está indo direto para o teatro ali, trabalhando no teatro, então ele meio que está entrando já sabendo o que faz. Mas para o pessoal que fazia TV, o próprio Paulo Adriani, que sempre se postou com a Priscila em vídeo, né? Qual foi a dificuldade para ele para se postar em teatro? Teve algum tipo de dificuldade? Na parte de técnica de manipulação, não de confecção em si, porque eu acho que ali é a mesma coisa, né? Porque o Sim. teatro é maior, né? Sim. No vídeo é tudo muito, muito aqui e o teatro é mais expansivo, né? Sim, e nisso aí você está falando o principal, que os movimentos a gente tem que fazer eles um pouco maiores, né? O próprio Paulo também. A gente trabalhou com o coreógrafo e tal, de expressão corporal, e os movimentos são mais amplos, né? Faz um movimento mais amplo, e até nos bonecos de manipular também. A gente trabalha um movimento um pouco mais amplo. Tem a dificuldade, que na verdade não é tão dificuldade, que é a questão do foco do olhar, né? Que você tem que, normalmente você olha para a câmera, dependendo do que o boneco está falando, se realmente está falando com a câmera, se está... exatamente, Ou no monitor aqui entendeu? embaixo, Então, né? mas na plateia você tem que focar para vários pontos, porque, né? Se você também está falando com a plateia ou está conversando com o outro. Então, mas também tem o lance de você usar o vídeo para você se autocorrigir também, né? Para você saber do ponto que está falando. Em alguns vídeos que eu assisti antes do que a gente estava fazendo, eu vi isso, peraí, não estou focando bem aqui, eu acho que eu tenho que focar mais para o alto porque eu estou vendo só a primeira fileira, quando eu estou conversando com todo mundo, entendeu? Então eu tenho que levantar um pouco mais a cabeça porque tem outras pessoas que estão interessadas em ver o foco dele, né? Então olho para cá, olho para lá e tal. Tem essa questão, é óbvio que a gente trabalhou isso, diferente do que a gente trabalha para a TV, né? Sim. E a Só para falar tietagem? que o Ferré entrou aí. Quem? O Ferré, ele Ele entrou entrou ali. aí. Ele estava falando do Gustavo, né? Depois, Sim. depois eu posso até sair aqui, porque eu acho que o Ferré, vê se o Ferré Coloca não ele quer aí. entrar para Coloca falar. ele aí. Não sei se você quer colocar. Não, Ô, posso Ferré, Eu também saio. dá um ok É o aí, diretor do Ferré, para ver se espetáculo. você quer entrar. Ele fala muito mais que eu. Estou aqui fazendo figuração. Olha, Tô indo. Abraço para vocês Valeu, e Nelson. vou continuar assistindo aqui. Saudade, meu Nelson. Valeu. eu ia perguntar ao Beto se a tietagem é voltada para Priscila mesmo. Porque
o público posta fotos com a Priscila. É porque, né, ela, acho que por causa do tamanho também, claro, é nosso carro-chefe e tal, mas tem gente, porque agora, de vez em quando a gente sai também com o Gilmar, ou até com o Jaca, as pessoas querem fazer foto com os outros bonecos, elas adoram os personagens, eu vejo nos comentários também que elas gostam muito do Jaca, gostam do Gilmar, entendeu? Então, eu acho que a Priscila, ela tem assim, o porte, tudo, assim, né, que ela já chama demais a atenção, então tem essa coisa, assim, essa preferência realmente, eu acho que para Priscila, né? Mas as pessoas gostam muito dos outros personagens também. Eu, Tá, eu quando o Capachão entrou, eu quase caí de costa. Eu falei, cara, o Capachão tá muito bom, velho. Ficou Eu bacana ri ali, né? muito com ele falando do chefinho, cara, e aquela cabeça do chefinho voando. Cara, aquilo para mim foi muito legal. E é lógico que eu tava esperando de tudo no espetáculo, foi o Tá na hora, pessoal! Para mim, É, isso cuidado ó, bem, para não dar eu muito fiz o. spoiler, né? Senão o pessoal não vai. Não dá muito spoiler. é, O pessoal não, não vai. só. Ó, eu fiz o convite aqui, deixa eu Luiz ver. Ferré. Luiz É, Luiz. Ferré. Tá. Pronto. Fiz aqui o convite, ele tem que aceitar o convite para poder entrar aqui com a gente e dividir a tela com a gente. Se você puder aceitar aí, Ferré, aceita e entra aqui para rolar o papo com a gente. Porque o pessoal tá aqui, tem gente cobrando foto. Ó. Eu quero minha foto com O foto André, com. lá em BH, lá em BH a gente faz a foto. O que é que o Ferré tá dizendo aqui? Peraí. Deixa eu identificar aqui. A estrela musical é cara mais importante na TV Colosso. Ferré, aceita o nosso convite aí? Vou fazer um convite novo. Ele Aceita? falou que tá na rua. Ah, Né? tá. Né? Eu não tô conseguindo ler tudo aqui. Tô na É, rua. ele falou que tá na rua. Para aí num barzinho, senta e conversa com a gente. É desse jeito. O Vitor, o Capachão, o Jaca, o Paládio, ficaram muito bons. Parabéns à equipe. O pessoal que assistiu está fazendo inveja para quem não assistiu. Não, mas eu acho que o Vitor não assistiu, ele deve ter visto pelos vídeos. Então pronto. Metrô. Tá dizendo, o Ferreira tá dizendo que tô no metrô. Vocês estão indo para onde agora, o Beto? A gente está no Rio, nós estamos no Sim. Rio, eu estou em casa, estou na minha casa aqui agora. A gente fica até 11 de maio, e depois aí você vai começar a fazer cada final de semana em cidade diferente, Curitiba, Porto Alegre, peraí, deixa eu ver aqui, minha cola, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília, Belém e Manaus. Esses que estão acertados. E está aí por ver ainda, talvez, Florianópolis ou Vitória, eu acho, parece. Mas Belo tem gente Horizonte, que você diz que falou. BH, Belo Horizonte a gente vai. BH, dia 14 e 15 do 6. BH em peso já está esperando a TV Colosso. Gabriel, estou ansioso para ver em breve. Estarei no Rio de Janeiro, semana que vem eu vou assisti-los. Vai lá. Eu vi pelos vídeos, o Gabriel está dizendo que viu pelos vídeos porque mora em Santa Catarina. Sim. Bom, eu também vi pelos vídeos, mas eu até deixei de assistir os vídeos porque eu quero ver no teatro, né? Então, expectativa é que chegue em Fortaleza. O Beto falou sobre spoiler, né? Brincando aí, mas tem uma coisa que não tem, não paga. A fala não paga o que você vê. O que você vê no espetáculo é bem outra coisa. Quando você vê o personagem que ele entra falando, até eu que tô virando sexy, né? Que agora eu tô virando sexagenário. Até eu que tô virando sexy. Quando eu vi os personagens, eu falei, puta, cara, que doido
gostar de boneco desde, né, de sempre, né? Te traz as lembranças e te traz aquela coisa da emoção que você falou, né? É lógico que quem era mais novo e era criança mesmo deve ter uma emoção muito maior. Eu já era mais velhinho, né? Na época do Sim. coisa, eu passava, dava um en passant, assistia algumas coisas, mas era muito en passant. Mas mesmo sendo um en passant, não sendo aquele que o usuário, né? O usuário não, o que assiste normalmente, quando eu vi os bonecos, eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, que legal, cara, escutar essa voz de novo, escutar esse timbre, né? E como é uma coisa, uma coisa que eu queria ver com você, que eu acho legal você falar para as pessoas sobre a relação das vozes, né? A voz da Priscila é feita ao vivo? Não. Essa questão de É gravado? ao vivo, na verdade, só as pulgas, né? Tá. Os outros tem que, porque é complicado você conseguir levar uma equipe de dubladores junto para fazer, entendeu? A gente gostaria muito de fazer tudo ao vivo, né? Fica muito mais legal a questão de ficar mais quente um pouco assim, né? E se tem alguma troca também com a plateia, né? Que eu acho que é mais legal. Mas não tem como você, porque são 7 dubladores, eu acho, se eu não me engano. É muita gente, Eu fiquei, cada um com seus compromissos, né? Não tem eu fiquei em dúvida como. como, porque a dubladora da Priscila estava lá Sim, no dia. sim. Aí eu falei, pô, será que ela fica fazendo a voz lá atrás? Porque, por isso que eu me dei essa curiosidade. Não, era. Bem, A ideia até, talvez pelo menos na estreia, mas acabou não rolando. E aqui no Rio foram quase todos na estreia que nós tivemos aqui. Estava o Garcia Júnior, o Márcio Simões, o Mário, a Morgana, que faz a repórter. Estavam quase todos. Só não foi o Percy que entrou no lugar do Hamilton, que fazia a voz do Jaca, né? É um dublador diferente, porque o Hamilton faleceu, não está mais com a gente. Mas os outros foram. E não foi também o Marco Ribeiro. O Marco Ribeiro também não pôde ir, mas os outros. Aí o Mauro Ramos também. Na verdade foram 5 dubladores, faltaram 3 na estreia. bem, Só falando fera, né? curioso, Porque eles são muito bons. a Beth Bado tá falando de ser curioso, eu acho que curioso em assistir espetáculo. O André Vicente está dizendo, estou chegando agora, não sei se já falaram. Beto, podia contar um pouco sobre a demanda de manutenção dos bonecos? Então, tô com alguns aqui porque a gente está fazendo manutenção aqui. Por isso que o Gilmar está aqui. Tá fazendo uma manutençãozinha neles e tal. Sempre tem, né? É difícil não terminar um final de semana sem alguma coisinha para colar, costurar, né? São no mínimo 4 apresentações, então tem desgaste, né? Todo mundo, né? Fazendo com bastante vontade, né? Em todos os bonecos, é o que eu peço para todo mundo mesmo. E eu também peço, se tiver algum problema, alguma coisa que vocês queiram que melhore, a gente também melhora, entendeu? Tipo assim, o Marco, que veste o Daniel, ele falou assim, olha, tá começando a ficar um pouco frouxo meu pé, porque eles dançam muito, tem coreografia, e o pé ele é separado e tal. A gente fez ajustado, mas já está perdendo um pouco do ajuste, então a gente vai ter que ajustar de novo, apertar mais para o pé não voar na hora da coreografia, entendeu? Então, manutenção sempre tem, sempre tem, dificilmente a gente vai passar uma semana sem fazer alguma coisa, né? O Vitor Gabriel está dizendo que confecciona boneco desde os 6 anos de idade. Ele faz, ele volta e meia, ele faz bonecos, me manda fotos e tal. Ele é bom bonequeiro. O Nelson, que estava aqui com a gente, está perguntando se foi um desafio montar o teatro com bonecos em escala tão diferente. É, a gente construiu da mesma maneira os bonecos um pouco maiores, alguma coisa um pouco maior, para que apareça melhor, um pouco com plateia maior, mas a gente fez praticamente da mesma maneira que já tinha feito
para outras coisas, para a própria TV, né? Porque na TV tinha essa diferença de escala, mas não tinha não tinha importância de, assim, não atrapalhava, eu acho, nunca atrapalhou a gente, entendeu? E porque a gente gosta de usar técnicas diferentes também, tá sempre buscando coisa nova, diferente. Então a gente, claro que a TV Colosso tem essa técnica e na verdade, eu também não, senão vou ficar entregando muito. Tem alguns bonecos com técnicas diferentes que a gente fez lá na TV, entendeu? Eu não vou falar aqui, porque tem gente que, eu gosto desse boneco, não sei quem. Se bem que já apareceu, o Malabi, por exemplo, é um boneco que a gente buscou uma técnica um pouco diferente, entendeu? Então, diferente do que a gente já tinha feito antes, porque o Malabi era um boneco que era mão viva, né, luva e tal, depois virou rádio controlado, dentro da própria TV Colosso, né? E agora a gente está trabalhando com, não é uma coisa nem outra, é um pouco diferente, né? Quer dizer, é mão viva e tal, mas ele tá diferente do que era, de que maneira ele foi manipulado anteriormente, né? O pessoal está com curiosidade, eu também estou curioso. Mas a pergunta aqui do André Vicente, perguntando como foi a escolha dos personagens que entraram no show e falando em escala diferente. Bem, eu fico mais curioso de saber aqui é essa questão da produção, né? Porque é produzir um espetáculo desse, de ir e viajar pelas cidades, né? Pelos estados, né? Levando o show, né? E torcendo que chegue, cada um está torcendo que chegue na sua cidade, eu também torço que chegue na minha, mas essa negociação, por exemplo, eu vou falar de Fortaleza, que é a cidade onde eu estou, né? Vindo para cá, vocês já sabem qual teatro seria? Qual é o espaço que vocês iriam se apresentar? Não, isso não está fechado. É outra cidade que eu quero conhecer, eu não conheço Fortaleza. Então eu não sei que teatros que tem aí. Eu só sei que em Curitiba vai ser no Guairão, né? E em Porto Alegre eu acho que é Salão de Atos da PUC, se eu não me engano. E os outros eu não sei, eu não tenho ideia de que teatro que a gente vai estar fazendo, eu não sei ainda direito. Isso com a produção, não sei dizer. Eu Tá bom. vou me despedir aqui de vocês, deixar o Beto aí, que o Beto é o cristal da TV Colosso. Parabéns, Valeu, Beto. Binho. Valeu, Eu Binho. amei a apresentação, amei conseguir colocar a mão ali nos bonecos para poder entender eles ali, achei o máximo. Parabéns, vocês estão de parabéns e que tenha vida longa. A TV Colosso, tomara que volte para a TV, sim, por uma. Não precisa ter propaganda, bicho. Põe aí uma coisa sem propaganda. Tudo pensa em dinheiro. Esse mundo capitalista é um terror, cara. Ninguém quer saber de ensinar as crianças, só quer saber de dinheiro, 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 dinheiro. Beto, beijo. Andreyson, beijo. Beijão. Até mais. Binho, obrigado. Vocês aí. Obrigado. Vou continuar acompanhando aqui. Não, a gente também vai aqui encaminhar para encerrar, porque eu acredito que a gente já conseguiu aqui as informações que a gente queria, né? Para se preparar para a TV Colosso, né? Mas aí o pessoal está aqui também, todo mundo torcendo, que legal que vai ter em Porto Alegre. Conta logo onde vai ser em BH. Eu não, o Paulo e o André estão perguntando lá, mas eu não sei. Eu tenho que falar com a produção para saber aonde vai ser. Eu não sei mesmo. Bem, a gente sabe que o Beto não é. Vou manipular, eu vou produzir, ele não faz tudo, né? Não faz nada para fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele não tem todas as coisas. Mas o que a gente queria saber do show é como é que tá o show, né? Como é que tá isso? E a gente sentiu isso na tua fala. A gente sente isso nas postagens que a gente vê, das fotos que as pessoas tiram e marcam lá TV Colosso. Tem um Instagram, eu vi que já tem o Instagram da TV Colosso, que você vai lá e vê como é que tá. O André tá pedindo traz uma oficina de manipulação pra gente. Eu já falei para ele que a gente conversa aqui sem problema nenhum. Eu não sei se vai dar tempo de eu levar a oficina para lá, mas André, a gente fala aqui, cara, tá tranquilo.
Pode marcar para um outro momento, só para dar oficina, Pode né? ser. Pois, Beto, ansiosamente, na espera de que o TV Colosso chegue em Fortaleza, como chega em todo o Brasil. Eu acho que todo mundo está querendo isso. Imagino que deve ser assim uma festa, fazer o trabalho. Eu sei que é trabalho, mas para gente que ama o teatro de bonecos, fazer a apresentação, se apresentar com nossos bonecos, é o que alimenta a alma da gente como brincante do teatro de bonecos. Queria dizer para você que te agradeço por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço. Eu que agradeço você. E dizer para você que viva a TV Colosso, viva a TV Colosso, viva ao teatro. Ó, Vestir a camiseta. pronto, mas não sei, eu acho que passou aqui. Alguém perguntou mesmo se vende souvenirs, se tinha alguma coisa desse tipo, ou é só tem, o show. Não, tem lojinha acompanhando aí junto. Pronto, Tem a camiseta, tem boné, tem essas coisas. Para aí, pessoal, que aí tem a lojinha que acompanha aí com os souvenirs. Mas o pessoal não termina. Parabéns, Beto. Retomada dessa turma tão importante para o teatro de bonecos no Brasil. Nelson. O Pedro está perguntando, aí o Pedro, ele foi um integrante do Grupo Sem Modos com a gente. No Tudo bem, como vocês fazem preparação física? Então, eu pego o boneco e fico andando de um lado para o outro para passar o nervosismo. E eu visto a roupa preta o mais cedo que eu posso para já não ter nenhum outro compromisso a não ser pegar o boneco e entrar em cena. A minha preparação é essa, entendeu? Cada um faz a sua. Cada um fica lá fazendo uma preparação física, faz uma yoga, outro... Alguns ficam no telefone, porque também relaxa, entendeu? Eu até estava perguntando, inclusive o Gustavo, disse, cara, mas ele vai até o final, fica tranquilo, assim, ele tem uma tranquilidade para fazer. Eu não consigo ficar tranquilo. Alguns são tipo assim, só veste na última hora, mas eu não tenho essa tranquilidade. Sabe? A cada espetáculo, por mais que seja, né, quase que normal ir lá fazer, mas eu não tenho essa tranquilidade. Eu tenho que me vestir bem, botar toda a roupa antes, pegar o boneco bem antes também, para ficar preparado porque abre com o boneco que eu faço, né? Então, eu sou um dos primeiros, junto com o resto que está manipulando comigo, então eu já fico prontinho ali bem antes, entendeu? Bem antes do terceiro sinal. Beto, dá tempo de chegar numa cidade. Você falou em alguma cidade que você não conhece, né? Como Fortaleza. Sim, dá de chegar, porque vocês vão para trabalhar. A intenção de vocês é fazer o show, é que a coisa aconteça. Mas dá tempo de curtir a cidade que vocês estão passando, ou não, uma coisa muito corrida? Eu acho que provavelmente vai ser difícil de curtir. A gente vai ficar um final de semana, entendeu? Deve estar chegando na sexta para fazer um ensaio, preparar tudo e vai embora na segunda e envolvido com o espetáculo. Acho que vai ser difícil. Mas pelo menos vou dar uma passada, né? Para daí, numa outra vez, e com calma para conhecer melhor, né? Porque em São Paulo, né, a gente ficou direto, então eu ficava lá durante a semana. Já conheço São Paulo, porque eu fui várias vezes lá e tal. Mas dessa vez fiquei mais tempo do que normalmente eu fico, porque eu fui para lá em janeiro, começo de janeiro, para ensaiar, e ainda a gente ainda estava confeccionando alguns bonecos, né? E aí depois as apresentações, e agora que terminou, então, eu só vim no meio de semana para cá para fazer um trabalho, porque nos outros a gente ficou trabalhando direto lá. Direto, assim, sem folga, nem sábado nem domingo, a gente ficava trabalhando direto. Então também foi uma coisa meio corrida assim, e não deu para fazer muita coisa em São Paulo. E acredito que vai ser mais ou menos parecido, né? Nas cidades, infelizmente, nesse sentido, né? Mas só de estar indo apresentar e conhecer um pouco da cidade já me deixa feliz. Bem, espero que você tenha um tempinho para a gente se encontrar. Não, né? Com certeza. Você é nosso convidado e a gente vai conversar lá. Você vai nos bastidores, tudo. Bom, eu te agradeço. Eu vou encerrar por aqui, que eu acho que a gente está mais de uma hora de bate-papo. Acredito que a gente deixa o pessoal aí na expectativa da TV Colosso passar na sua cidade.
Então faça o convite em todo mundo que queira assistir o TV Colosso. Ah, eu fazer. Me distraí aqui, desculpa. Gente, por favor, venham assistir. Eu acho que quem assistir a TV Colosso vai gostar muito, vai se emocionar. E acho também que quem não assistia, né? Porque isso eu vejo também, porque os pais estão levando os seus filhos, né? Os que assistiam. Adoram, mas as crianças, elas têm gostado muito também. Eu vejo que as crianças gostam, elas vibram com a história, né? Muita criança, não, cuidado, não sei o quê, porque tem uns lances de perigo e tal. Então, muita criança, cuidado, não, sabe, tem esse tipo de coisa e adoram, gostam muito, querem tirar foto com os bonecos. Então, eu acho que vai agradar dos 3 anos a, sei lá, pode botar até acima da minha idade, porque eu estou com mais de 60 também, que eu acho que vai agradar. É claro que a gente vai levar nossos filhos, nossos netos, Isso. e vai levar toda a família a assistir, porque a gente quer que as pessoas vejam aquilo que na nossa infância a gente tinha como referência de, de show, de programa infantil, né? Hoje, como o Rubinho estava falando, não tem tanto programa infantil. Então, a gente vai recordar isso da melhor forma possível. Beto, gratidão, gratidão por tudo. Obrigado você, Andrés. Uma boa noite para vocês e viva a TV Colosso. Valeu. Tchau. Valeu, Beto. Obrigado, tchau.